colega. Muito bom dia amigo telespectador, estamos no ar, invadindo com todo respeito, naturalmente, não é? Aí a sua casa, o seu local, portanto, de trabalho. Como é que você está? Espero bem que esteja maravilhosamente bem, tal como eu, na graça do Altíssimo. Temos aqui a oportunidade de mais um dia para, portanto, viver a vida e que seja para viver em pleno, da melhor maneira possível, dando o melhor exemplo para a sociedade, servindo positivamente, ativamente, não é? E permitindo que, portanto, possamos nos realizar cada vez mais. Já é 18 de fevereiro de 2021. Muitos parabéns aos aniversariantes desta data querida. Que seja um feliz, um belo dia, com ou sem bolo, com ou sem comemoração, sem aquela grande festa, não é? Que geralmente quando celebramos o aniversário desejamos realizar uma grande festa, mesmo sem que possam ter um dia abençoado. Afinal de contas, já é um grande presente e uma grande dádiva poder somar mais um ano, ainda mais em tempos como estes odiernos, não é? Em que várias circunstâncias fazem-se aí eminentes ao risco de vida. Portanto, viva cada vez melhor, viva da melhor maneira, inclusive facebook.com/MediaMaisTV, nossa plataforma de conversa e interação, aquela plataforma da nossa amizade, lá onde nós estamos mais à vontade para expormos dúvidas, para saudarmos, para até saudarmos aos nossos, não é? Que possam estar a acompanhar também o programa, porque eu faço questão de, através da minha voz, poder ler, poder partilhar as mensagens que vocês nos deixam, que vocês, portanto, nos escrevem. Vá lá até o nosso Facebook e junte-se a esta grande família, não só para o Facebook, também para o Instagram, também para o YouTube do nosso canal. Exatamente. Mas eu não deixo de desejar também emergentes melhoras para quem não esteja bem de saúde. Faço questão todos os dias, para quem celebra, portanto, o seu aniversário, comemoramos todos juntos. Para quem não está bem, todos juntos enviamos as energias positivas, não é? Para que possam voltar ao estado de saúde normal. Afinal de contas, estamos juntos pela manhã. E se estamos juntos pela manhã, estamos também com aquele amigo telespectador, seja em que estado, portanto, ele estiver. E nós só desejamos que os nossos telespectadores estejam sempre muito bem, da melhor maneira possível. Exatamente. Deve estar curioso para saber quais é que são os conteúdos que nós preparamos para si hoje. Irei deixar-vos, portanto, a saber. Para já, vamos ter aqui um tema de painel a abordar bastante interessante e que chama a atenção, inclusive, da classe juvenil, da camada juvenil. Jovem como eu, jovem como tu és, vamos a isso. Muita atenção a esta conversa, sua participação, por favor, através do Facebook. Geralmente vocês no Facebook deixam só a saudação, alguns comentários, é verdade, em relação ao tema, mas não assim de forma muito ativa. Temos de aproveitar estas plataformas que nos dão a liberdade, inclusive, de deixarmos a nossa opinião, de deixarmos a nossa contribuição e participação para ativamente estar lá. Se não, fica calada a nossa voz, calam-se, portanto, as nossas ideias, a nossa contribuição, as soluções, os sonhos, enfim, e fica por isso e amanhã reclamamos. Não, aproveite, nunca se sabe quem nos ouve. Pode ser que hajam bons ouvidos, não é? E que possam, portanto, trazer uma continuidade, uma resposta, uma solução para aquilo que a gente colocar. Vamos a isso, juventude, porque até a falar mesmo desta liberdade de expressão, deste ativismo, desta participação. Veja só como se define, portanto, o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de liberdade de expressão, juventude e liberdade de expressão. Exatamente. Mas
para daqui a mais um tempo vamos ouvir uma belíssima voz. Esta jovem rapariga que já entra para o mercado da música e a fazer um grande sucesso, a chamar a atenção de todos os ouvidos, de todas as vistas, não é mesmo? Falo da Melanie, que estará aqui para encantar-nos nesta manhã, e conversamos naturalmente também com ela sobre o sonho da música, sobre este projeto, sobre as perspectivas, tão nova que é. Ai meu Deus, já a realizar este sucesso, o que é que nós podemos esperar para daqui a mais um bocado? Vamos ter conversa também com a Paína Paquira. A Paína vem falar sobre mulheres e autoestima, mas muito mais que direcionada às mulheres plus size, às mulheres gordas, gordinhas, fofinhas, não é mesmo? Que, infelizmente, muitas delas, por não saberem lidar, aceitar o seu corpo, assumir o seu corpo, baixam a sua autoestima, sentem-se feias, ocultam-se, não se mostram, não se sentem tão bem assim por esta razão. Padrão, portanto, de fisionomia, de corpo. Mas, no entanto, a Paína, ela mesma, que tem o tamanho plus size, estará aqui para falar da experiência dela, para motivar as outras mulheres, para falar o quão se ama, o quão sabe muito bem estar e viver com ela mesma da melhor maneira possível. Enfim, ela vai partilhar esta conversa connosco. Mas agora passo, portanto, a saudação para o João da Silva, ativista social, e também para o Gabriel Palicha. Muito bom dia, como é que vocês estão? Bom dia. Muito bem. A saudação estende ao telespectador e ao internauta. Dizer que é sempre uma honra estar nesta casa e sempre bom para falar desses assuntos que interessam a nós e que acho que também são muito importantes, não é? Então, é muito bom estar aqui. Muito bem. Bom dia, Tatiana. Como sempre, é uma honra e um prazer poder participar dos programas da Mídia Mais TV. Agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui para debater um tema tão importante e relevante para a camada juvenil, que em algum momento é mal interpretada e às vezes mal usada, que é a liberdade de expressão. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Muito bem. E vocês são, inclusive, um exemplo de jovens pela liberdade de expressão. Vocês usam da democracia que o nosso país, portanto, oferece, a nossa legislação oferece, para participar positiva e ativamente. Por exemplo, estando aqui nos diferentes programas da Mídia Mais TV, para além desta plataforma, também como ativistas sociais, por exemplo, em que campos, em que esferas vocês também têm participado desta forma? De fato, nós, como ativistas e como participantes de uma associação juvenil, nós temos destacado bastante essa questão de liberdade de expressão, uma vez que não só vemos a Mídia Mais e em outros órgãos de comunicação social, criamos também fóruns. A partir, agora já estamos nesta época de pandemia, nós nos reunimos frequentemente com outros jovens de outros países através da plataforma Zoom e procuramos interagir sobre diversos temas. E antes desta pandemia, nós já viemos fazendo palestras em alguns institutos de formação. E não só, procuramos cada vez mais trazer esta questão de liberdade de expressão para as pessoas que ainda não a praticam, não é? Então, nós como associação e como jovens e ativistas, de fato estamos empenhados a desencadear atividades para que esta liberdade de expressão se faça sentir, sobretudo no meio da juventude. Exatamente. E a falar de parte que não pratica a liberdade de expressão, mas infelizmente há outra parte que até a pratica, mas não da melhor maneira, não usando esta liberdade para uma boa finalidade ou da melhor forma que poderiam fazer, não é? Mas antes é importante nós esclarecermos ao nosso amigo telespectador, para aquele que talvez deseje compreender mais ainda e melhor do que há de ser a liberdade de expressão, definindo, como é que nós percebemos? Bom, definindo a liberdade de expressão, eu penso que a liberdade de expressão é uma garantia assegurada ao indivíduo de se manifestar, receber, difundir informações sem em nenhum momento sofrer represálias. Ou seja, é o direito que todas as pessoas têm de dar sua opinião, mostrar as suas ideias
os seus pensamentos, expor através da arte, música, aquilo que bem entenderem, sem, como disse no princípio, sem sofrer represálias, exatamente. E repisar que este direito é consagrado pela Carta dos Direitos Humanos, esse direito a todo ser humano de se expressar, exatamente. Exatamente. E é um direito, como bem dizia, consagrado a todo ser humano, de maneiras que não há nenhum cidadão, pelo menos moçambicano, que se tenha de sentir excluído nisso, que tenha de achar que não deve caber a uns e não a outros. Universalmente, a nível do nosso território, todos nós detemos deste poder, deste espaço, desta liberdade. Mas como é que podemos nós usar da liberdade de expressão? Como é que bem se aconselha usar da liberdade de expressão? E para que fins? Bom, a liberdade de expressão, eu penso que em algum momento durante a nossa conversa isso tem que ser como posso dizer, o tema central. Como deve ser usada? Porque se repararmos para o nosso tema, estamos a falar da liberdade de expressão versus juventude. Olhando para essa camada juvenil que neste momento detém uma das maiores plataformas de comunicação do mundo, que são as redes sociais, então é muito importante deixarmos aqui bem claro qual é a importância dessa liberdade de expressão e como deve ser bem usada para o desenvolvimento da nossa sociedade. Exatamente. E não só, a liberdade de expressão, ela assenta-se também, ou seja, é protegida pela democracia, não é? Então, os Estados democráticos devem garantir que esta liberdade de expressão não seja violada. Quando nós estamos num Estado democrático, não é? Onde se exerce a democracia, é comum ver que os debates, ou seja, para a tomada de alguma decisão, convoca-se a sociedade civil e outros membros e debate-se um certo tema para resolver um determinado problema. Então, neste debate, os indivíduos vão levantando suas opiniões, vão deixando seus pontos de vista, né, suas insatisfações relativamente àquele assunto. Então, neste momento, estamos a desempenhar a liberdade de expressão, na boa forma, né? Então, mas há uma controvérsia. Quando nós olhamos para a juventude hoje em dia, parece que só foca-se na liberdade de expressão, no sentido de eu tenho o direito de falar, eu posso dizer qualquer coisa que eu penso, né? E isso é verdade, mas não é bem assim. Há uma cláusula, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Isto significa que nós podemos nos organizar partindo deste pressuposto de que temos liberdade de expressão, dizer que vamos fazer uma manifestação, não é? Temos direito de manifestação, sim, e temos liberdade de expressão, sim, mas esta manifestação também pode originar ou pode desencadear situações de calúnia, difamação. Exato. Então, desde o momento que esta manifestação, que outrora vinha com o intuito de liberdade de expressão, para expressarmos o que não nos satisfaz, desencadeia mais um outro problema, que seria a calúnia, a difamação, por aí em diante. Então, quando chegamos a estes extremos, já estamos a cometer um crime, né? É por isso que disse que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Existem limites para a liberdade de expressão. Existem aspectos que se devem tomar em conta. E se nós formos a ver hoje também, como o colega estava a dizer, e como a Tatiana acabou de perguntar, como é que podemos fazer para usar essa liberdade de expressão da melhor forma? Eu penso que mais do que nós já estamos a fazer agora, a partir de debates nas redes sociais, por aí em diante, eu penso que também os pais, dentro da família, a liberdade de expressão deve reinar. Exato. Não é? Eu, na minha casa, por exemplo, quando criança, não tinha liberdade de expressão. Quando algo não me fazia bem, eu não tinha como falar porque tinha medo de ser batido, não é? Então, hoje em dia, mesmo eu sabendo que algo não está bem, raramente vou conseguir manifestar a minha insatisfação, não é? Então, a liberdade de expressão deve ser cultivada desde a família, desde as crianças, para que eles, quando crescerem, saberem se expressar, saberem reivindicar, saberem dizer aquilo que não está lhes a fazer bem, não é? Eu já ia questionar mesmo nessa perspectiva. Nós hoje, o foco é realmente falar do jovem e esta expressividade, mas todo jovem
vem de tenridade, Vem de não tenridade. é? E tudo que nós vamos nos refletindo no processo de crescimento também, em parte e talvez em grande parte, contribui àquela que foi a nossa infância, como é que foi, seus traumas e suas coisas boas. No entanto, realmente, a partir de casa, até que ponto é importante dar-se espaço e como se dá espaço para esta expressão, seja de quem for, ou seja quem for o membro, portanto, deste mesmo agregado, de maneiras que tu já davas o teu próprio exemplo, não é? Pode ser que ao crescer já não tenhas mais, não saibas como te expressar, não tenhas mais coragem para te expressar porque temes alguma sanção, temes que alguma coisa, portanto, te aconteça em detrimento disso. Porque em casa, sempre que tentasses te expressar, sempre que tentasses te explicar, justificar alguma coisa, participar com alguma ideia, geralmente o que se ouve dos pais: quem te deu o direito de pensar? Não tens nada que pensar, tu não sabes o que é que falas, tu não tens nada que falar, Tu ainda cala não és a boca, adulto, és criança, não sabes o que dizes, e etc. E portanto, sempre que há algum tipo de encontro, reunião de casa, é verdade que há temas e temas, mas em momento algum se envolve também aquele ser e com isto não se cultiva nesta pessoa esta possível expressão que possa vir a ter no futuro também, não é? Exatamente, eu penso que deve ser um exercício por parte dos encarregados de educação. Em algum momento, mesmo que eu, como encarregado de educação, tenha a decisão certa, ou seja, saiba que isto deve ser assim, em certos assuntos que dizem respeito à família ou à casa, é preciso que eu exercite nas crianças esta questão de dar palavra, de pedir a opinião da criança, por intermédio de, por exemplo, estamos numa mesa, somos 5, então posso colocar para que cada um vote, por exemplo, né? Então, simplesmente o fato da criança dizer que eu prefiro isto e justificar o porquê, a criança já sente-se a participar. E já começa a desenvolver este pensamento, esta questão de liberdade de expressão, sabe que minha palavra também pode mudar, minha palavra conta. E temos que ver também como é que vamos ensinar, como é que vamos pedir para essa criança dar opinião. É aí onde está o grande problema. Porque, como a Tatiana disse, que isto estamos a falar de jovens, mas esses jovens já foram crianças. Então, quando nós damos opinião a uma criança para tecer algum comentário relativamente a uma coisa, temos que pôr limites também na forma como a criança vai falar, não é? Estamos a pedir opinião, por exemplo, de alguma refeição. Temos que tomar em conta temos que reprimir se a criança se expressar de uma forma autoritária, por exemplo. Isto vai fazer com que a criança cresça, desenvolva esta capacidade de comentar, de criticar sem ferir sensibilidades, não é? Porque no fundo a liberdade de expressão tende a criticar muitas das vezes. Então, só que as pessoas aqui fazem um mau uso e vem acabando ferindo a sensibilidade das pessoas. Depois entramos para um outro artigo aí da Constituição, né? Então, só acrescentando um pouco o que eu estava a dizer, não é só importante que as famílias ou os encarregados de educação deem essa liberdade às crianças de se expressar, mas também é importante que elas ensinem as crianças como se expressar. Enquanto crianças, se nós temos aquela liberdade em casa de conversar com os nossos pais, conversar sobre coisas íntimas, nós desenvolvemos primeiro uma amizade com os nossos encarregados de educação. Eu, como hoje em dia, tu encontrares uma mãe e um filho e tu não conseguires notar que são mãe e filho, por causa da maneira que conversam, se expressam, quer dizer que eles desenvolveram isso desde a ter a idade. Deu essa liberdade ao filho de falar: mãe, não quero isso, mãe, não quero aquilo. Indo mesmo para os limites de liberdade de expressão, como o meu colega estava a dizer, tem uma frase muito bonita que diz que a tua liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. Exatamente. Se por um lado nós temos a liberdade de expressão, por outro lado também temos a dignidade da pessoa humana. Temos o direito ao bom nome, temos direito à honra e boa imagem. Então, essa liberdade de expressão tem um certo limite. Não quer dizer, como o colega dizia, não é um direito absoluto. Então, é importante que as pessoas também saibam conciliar esse direito de se expressar e os limites existentes. Suponhamos que alguém te ofenda. Tem esse direito de se expressar, mas ele te ofendeu, o direito dele já terminou, agora vai começar o seu. Tens direito ao bom nome. Então é importante que as pessoas
saibam conciliar esses direitos. É mais importante para a camada juvenil, como eu dizia no princípio, nós hoje temos aquilo que nós chamamos das redes sociais e internet, onde cada pessoa tem a liberdade de escrever, comentar, falar o que quer, o que bem entende, mas em algum momento também temos que fazer esses comentários a respeitar também a privacidade daquela pessoa. Há semanas eu estava a acompanhar um programa televisivo numa outra estação e estavam a falar sobre um tema muito... Eu acho que, como televisão, antes de entrarmos para um tema, tem que passar primeiro por uma análise interna dentro da televisão para levar os temas ao ar. Então, estava-se a falar de um tema que em algum momento é meio tribalista, traz confusões entre as sociedades. Eu fiquei interessado se eu não tenho que comentar sobre isso. Entrei no Facebook, estava a ver online, eu comentei, eu disse, bom dia, tudo bem, eu penso que tudo bem a liberdade de expressão, mas vocês primeiro como televisão devem ter limites, né? Não o que quem quer falar, vocês deem a liberdade para falar aquilo que bem entende. E o apresentador leu a minha mensagem no ar e depois disse, aqui na televisão também fazemos o que queremos, tá vendo? Eu fiquei muito triste com isso, fiquei muito triste e só usei desse exemplo para me referir a essa questão também, a essa responsabilidade que as televisões têm como meio de comunicação de cefar certas informações, certos temas antes de passar por um debate, passar primeiro por uma análise interna. Indo mesmo também o que o colega estava a dizer sobre os limites de liberdade de expressão, há restrições sobre a ofensa e a liberdade de expressão. E quando falamos de restrições, o que passa por cima dessas restrições é a moral, a ética. O que nós queremos aqui trazer ao telespectador, à camada juvenil, é como nós devemos usar essa liberdade de expressão para o desenvolvimento da nossa comunidade, da nossa casa e do nosso país, de uma boa maneira, sem ferir a sensibilidade do outro. Porque se a gente estivesse aqui, como disseste no princípio, nós somos ativistas sociais. Se estivéssemos a falar sobre as leis criminais, penas, quantos anos a pessoa fica na cadeia por isso, estaria aqui um jurista. Mas nós queremos vir mais para informar ao telespectador como ele deve usar essa liberdade de expressão para criar um ambiente de harmonia, tranquilidade e paz na sua casa e na sociedade. Muito bem. Exatamente. E não só, relativamente a uma questão que o colega estava a tocar, que é esta questão de que às vezes tu encontras uma mãe e uma filha e não consegues diferenciar quem é a mãe e quem é o pai. Por causa da liberdade que existe de opinar, não é? Mas de uma boa forma. Isto acontece porque anteriormente nós já temos uma ideia preconcebida de como é que uma criança deve se comportar perante os seus encarregados de educação, perante a sua mãe, por causa da nossa cultura em si só, não é? Parece que nossa cultura, em algum momento, também não permite, ou seja, mina o desenvolvimento dessa capacidade de liberdade de expressão. Se voltarmos um pouco para trás, vamos ver que nas grandes reuniões dos nossos antepassados, as crianças não frequentavam naquelas reuniões. E aquelas crianças são adultos que hoje estão nos a dirigir. Então, como é que a liberdade de expressão vai reinar se anteriormente houve uma barreira dessas pessoas que estão nos dirigir hoje, por exemplo, de participarem em tomadas de decisões? Então, penso que é uma questão que se deve ver de ambos os lados, tanto na sociedade e neste lado dos dirigentes. E não só. Quando nós vamos nas redes sociais, também encontramos a questão que o colega estava a dizer, comentários. Primeiramente, a ideia é que sou livre, né? Liberdade de expressão. Mas chegamos a fazer uma confusão entre liberdade de expressão e discursos de ódio, não é? Exatamente. Então, a pessoa escreve... A Tatiana postou essa foto e eu sou livre de dizer aquilo que eu penso. Mas esqueças que a Tatiana também é ser humano como tu, né? Esqueças que ela também tem senso de humor, ela também tem paciência. Então, tu começas, em vez de comentar aquilo que a liberdade de fazer uso da liberdade de expressão, tu começas a proferir discursos de ódio, o que é mau, né? E isto, se nós formos a ver, como eu estava a dizer outra hora, temos duas opções, ou seja, duas oportunidades. Ou aprendemos na família ou aprendemos na escola. Mas, infelizmente, as escolas também, em algum momento, alguns professores não garantem aos estudantes para que desenvolvam estas habilidades.
os professores hoje em dia são autoritários, mas em algum momento disse que o ensino está centrado no estudante, mas o que nós vamos ver na prática não é isso. Não é isso. O ensino está centrado no professor. O professor chega, dita apontamentos e vai para casa, né? Então, isto mina o desenvolvimento da capacidade de ter este hábito. E de também praticar. da pessoa fazer o exercício de desenvolver o próprio senso crítico, não é? A própria análise, expressar esta mesma análise. Quantas pessoas, quantos jovens hoje em dia não conseguem ter opinião própria? Exato. Não é? Exato. Sempre temos que nos aliar no que ouvimos, no que lemos, mas não conseguimos criar o nosso próprio senso crítico, porque isto não é uma coisa que tu podes criar de uma hora para outra, pode desenvolver de uma hora para outra, é algo que tu tens que vir a coabitar com pessoas a conviver com pessoas que também têm esta perspectiva. Então eu penso que a sociedade, os encarregados de educação, as entidades legais, as televisões, sobretudo os meios os canais de comunicação social, né? Eles têm um papel muito importante no sentido de trazer temáticas, não é? Que ajudam a perceber esta liberdade de expressão. E podemos acreditar, eu acredito que o problema não seja o que falar, né? Ou seja, não seja a questão de liberdade de expressão como tal. O problema está em como nós vamos nos expressar. Muitos têm a vontade de falar. Nós podemos levantar aqui o exemplo bem recente, não é? E público, inclusive, dos dois jovens que, inclusive, fizeram a filmagem enquanto tocavam as palavras, mesmo Exato. por razão deste presente estado de emergência e este recolher obrigatório das 21 horas, portanto já passava das 21, os mesmos ainda se faziam à rua e justificava-se ali também o facto de haver muito congestionamento e não tinham como chegar realmente a tempo à casa, mas usaram palavras ofensivas, injuriaram inclusive a supremacia do Presidente da República. E esta questão foi levantada, passou pelos médias e tudo mais, porém já foi antes de ontem, não é? Que o Presidente também deu a oportunidade de sentar com eles e de conceder, portanto, o perdão por esta ação, mas não se deixa aqui de repudiar que assim se faça, o que quer dizer que eles infringiram a liberdade de expressão, não usaram da melhor maneira. Exatamente. A liberdade de expressão é uma coisa muito bonita, quando bem exercida. Mas cuidado, tem um lado da libertinagem, não é? Então, quando nós excedemos aqueles que são os nossos limites na liberdade, chegamos à libertinagem. Fizemos o uso demasiado daquilo que nos competia, não é? Estava aqui a falar outra hora, só para conciliar com este exemplo que acabou de dar. Eu posso muito bem estar numa situação que eu vejo que na verdade é que eu tenho razão e as entidades que criaram esta política estão erradas. A melhor forma de eu informar e provar que esta política está errada não é ofendendo a pessoa que criou a política, não é? Não é criando situações de ofensas, injúrias para informar que essa política está errada. Não é essa lei, este decreto está errado. Eu penso que não é dessa forma. É aí onde o colega estava a dizer que a minha liberdade termina onde começa. Não é? Então, a pessoa atinge o fim da liberdade dela e vai entrar na liberdade de uma outra pessoa. Né? Então, eu penso que é de se repudiar aquele tipo de ato. O jovem poderia muito bem descer do seu carro, filmar e informar o que explicar a situação, filmar e partilhar o vídeo de uma forma normal. Poderíamos ver e íamos saber que o jovem tem razão ou não tem razão, por aí em diante, íamos comentar. Mas não, o jovem aparentemente também parece que consumiu álcool, né? Então, parece que se não proferir injúrias ou palavras... Não se vai enfatizar a mensagem. É isso que eu queria, exatamente, a ideia que as pessoas têm é que eu tenho que insultar, né? Para que possam ouvir. E voltamos a criar a fase da nossa como é que digo? Da infância, não é? Onde os nossos pais, para que nós acatássemos alguma coisa que nos dizem, tinham que nos insultar em algum momento, nos bater. Aquilo parece que não é nada, mas nós também crescemos acreditando que as pessoas só ouvem quando são insultadas. Então, a pessoa fica a fazer um vídeo para falar para a Tatiana que isso não está bom, começa a insultar a Tatiana, acredita que a Tatiana só vai mudar se eu lhe insultar.
Se tivesse a oportunidade de lhe bater, ia lhe bater. Então, isso já é uma coisa que a pessoa já cria desde a infância. Não só ele pensa que a Tatiana vai mudar, mas ele acha que insultando esse vídeo terá mais repercussão e que falando simplesmente o que ele tinha que falar para a Tatiana. Indo mesmo para um exemplo que deste sobre os jovens que ofenderam o Presidente da República, eu acho também que nós aqui em Moçambique, em particular em África, posso assim dizer, nós gostamos de coisas feias, estamos habituados. Se aquele jovem ali fizesse aquele vídeo a explicar, estamos aqui na estrada congestionados, estamos aqui, aquele vídeo não teria a repercussão que teve, nem chegaria a nenhum sítio, nem ao presidente não iria ver aquele vídeo. Só o vídeo circulou porque aquele vídeo, por que o vídeo circula? Por causa de partilhas. As pessoas viram, está a insultar, está a falar coisas feias, ok, vou partilhar, e de partilhar. Por isso teve a repercussão que teve. Então é muito importante que olhemos para essa parte com muita seriedade. Tudo bem, ele proferiu palavras ofensivas, ok, o direito dele de expressão acabou. E o direito que o presidente tem, de bom nome, o direito que o presidente tem de se expressar, agora tem que entrar também em vigor, esse direito tem que se fazer sentir. Além disso, eu tenho visto muito nas redes sociais as pessoas a fazerem mau uso da imagem daquele que é o nosso presidente da República. Se nós formos a notar, existem muitos partidos políticos no nosso país, mas todos os partidos políticos tratam o Filipe Nyusi como presidente da República. Mesmo nós temos visto na Assembleia da República um deputado do MDM da Renamo, quando quer se dirigir ao presidente, diz Sua Excelência Presidente da República. Desde o momento que ele assume a pasta do presidente, ele é o alto magistrado da nação, então merece muito respeito. Então é muito imoral por parte da juventude estarmos a desrespeitar essa imagem. Tenho visto às vezes que o presidente profere o comunicado da nação, depois põe mechas, batom, porque é uma coisa muito feia. Então é muito importante. Só dando um exemplo, estamos aqui a falar dos presidentes, do presidente deste caso. O presidente norte-americano está a enfrentar um processo de impeachment, de destituição, porque ele incitou a violência. Ele usou da liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo incitou a violência, que foi um caso que todo mundo sabe que aconteceu a nível mundial. Ele, tudo bem, teve aquele direito de se expressar com aqueles que são os seus apoiantes. Tudo bem, vamos apoiar, eu não perdi. Mas em algum momento as palavras deles vieram com um senso de ódio, exatamente, de ódio. Então por isso que ele está a enfrentar esse processo. Ele tinha o direito de falar o que falou, mas em algum momento também feriu sensibilidades e incitou essa violência. Exatamente. Então aí entramos também num outro dilema, que é a questão do que tu acabaste de referir, que nós gostamos muito de coisas feias, não é? E é incrível que, mesmo sabendo que isto não é bom, nós partilhamos, não é? Mesmo sabendo que isto fará mal, nós partilhamos. Então eu penso que também é um direito, é um dever, aliás, nosso, como cidadãos, nos desfazer deste hábito de seguir coisas que não construtivas, não é? Assim que é. Então eu acho que nós todos temos que optar por fazer isso. Um episódio engraçado. Há dias um amigo mandou mensagem para mim, disse: por que tu não partilhas memes no teu status? Por que tu não partilhas memes? E de facto é algo que raramente hei de fazer. Primeiro, que mensagem esse meme tem para eu partilhar? Sabe? Porque os meus contactos são de pessoas que em algum momento também não seria moral da minha parte eu estar para esse tipo de conteúdo. Tudo bem, se eu gostei do meme, quero rir naquele momento passou, eu peço à pessoa. Sim, peço, às vezes peço, vejo no PVT e acaba, não partilho. Não tenho eu estar a partilhar imagem de presidente com batom, mas qual é a mensagem que eu estou a tentar transmitir? Estarias, portanto, a transmitir e a contribuir socialmente. Exato. Bem, em relação aos tipos, por exemplo, de liberdade de expressão, nós podemos aqui falar do facto de ser livre de, ou seja, uma liberdade das restrições da sociedade. A segunda seria o ser livre para, uma liberdade para fazer o que queremos fazer. A terceira é ser livre para ser, uma liberdade não apenas para fazer o que queremos, mas para sermos quem temos que ser, quem nós mesmos, portanto, desejamos ser. Apreciando assim a nossa juventude e num cômputo geral, falando mesmo da juventude moçambicana do Zumba-Winco de Maputo até ao topo Cabo Delgado e Niassa. Nós temos efetivamente uma juventude ativa
temos uma juventude participativa que se expressa e por bons interesses ou com o melhor posicionamento, ou temos um equilíbrio dos que também não o fazem da melhor forma, ou então ainda há muito que se trabalhar nisso? Bom, eu penso que ainda há muito que se trabalhar. Infelizmente, as pessoas que têm esse senso, essa moral de se expressar, de usar a liberdade de expressão da melhor forma, ainda é a minoria, é um número muito reduzido. Razão pela qual nós temos visto que as notícias que mais rolam nas redes sociais são notícias maliciosas, notícias que não têm nada a ver. Eu há dias estava a comentar mesmo com ele, eu penso, vamos supor, tem um jovem, está na Zambésia, no distrito de Mucuba, num posto administrativo. Ele nota que na sua sociedade não tem furo de água, na sua sociedade não tem aquelas condições básicas. Os estudantes, os alunos sentam no chão. Faça um vídeo. Boa tarde, senhor presidente da República, venho por este meio informar que aqui não estamos nessa situação, estamos nessa situação. Se nós tivermos mais jovens a praticarem esse tipo de atividades, vamos ter certeza que nós vamos ter um desenvolvimento muito rápido. De onde é que parte o desenvolvimento de um país? Através de denúncias. Na estrada X tem buracos, a estrada X está mal congestionada. O fato de ser presidente da República não quer dizer que ele tem essa visão ampla sobre o país. Exatamente, pelo país, exatamente. Então é muito importante que nós usemos de fato essa liberdade, essa dádiva, essa internet que nos foi concebida para fazer o bom uso, denunciando casos. A minha vizinha foi agredida pelo marido. Bairro X, estou a pedir uma intervenção policial agora, mas ele filma a ser batida, depois põe um sticker a rir. Então eu penso que a juventude moçambicana ainda precisa muito, e uma das coisas que nós pretendemos fazer, uma das atividades, difusão de informação, nós queremos em algum momento trabalhar com jovens nesse sentido, tornar os jovens morais, tornar os jovens sérios. Se nós formos a olhar para aquela que... Vou sair um pouco de Moçambique. Atualmente somos 1,8 bilhões de jovens no mundo. Esse é um número já mais visto da humanidade. Quer dizer que 87% da população mundial é jovem. Então, mais do que nunca, essa população jovem tem responsabilidades acrescidas no que concerne ou no que se referencia à parte econômica, social e política de qualquer país, de qualquer comunidade. Então é muito importante que nós, como jovens, façamos o bom uso, vou fazer sempre essa repetição, façamos o bom uso dessa liberdade de expressão para usar de uma maneira positiva para o desenvolvimento. Sabe, Tatiana, se os memes circulassem como circulam, uma boa informação, é verdade. Acredita, nosso país não estaria assim, sem sombra de dúvida. Agora entramos para o WhatsApp, os primeiros 5 amigos, todos têm meme, mas se tivesse uma informação, está a passar algo no posto administrativo X, não tem água, uma senhora, um acidente assim, o que aconteceu? Ou então mesmo contribuir com uma ideia, contribuir com uma solução. Exatamente. Porque esta liberdade de expressão não é só para nós levantarmos problemas, as faltas, mas também dar para opinião. Sugerir. Exatamente. Exato. E, enquanto lias aí, falaste sobre a liberdade de ser livre, né? Em direito, não entendo bem da matéria, mas há certos direitos que devem ser sobrepostos pelos outros para salvaguardar alguns. Neste caso, se nós formos a ver, agora estamos impedidos de circular até as 21 horas. Esse é um direito que eu tenho, mas tem um direito que está em causa, que é a minha vida. Então, pisamos aquele meu direito para salvaguardar um outro, que é maior. Nós temos visto, às vezes, por exemplo, na cidade da Beira, às vezes tem esses ciclones que têm acontecido com frequência, exatamente. Todo cidadão tem direito à educação, mas se uma localidade temos 1 milhão de pessoas sem abrigo, nós temos que fechar uma escola para abrigar essas pessoas. Aí nós, como posso dizer, sobrepomos um direito acima do outro, mas para salvaguardar um bem maior, que é a vida. Exatamente. Então, eu penso que aí também tem limites no que concerne a essa questão de ser livre, fazer o que quer, de falar o que quer. Tudo tem limites. Porque as leis também estão aí para isso, para reger, para equilibrar. Exatamente. Olhando para esta questão que colocou aqui, primeiramente, da juventude moçambicana, eu penso que também que a juventude moçambicana precisa de muito para integrar
neste grupo da minoria que faz o uso correto da liberdade de expressão. Porque, como acabou de dizer também, muitas vezes o que nós vemos quando se faz algum ato que representa a liberdade de expressão do ponto de vista negativo, para denunciar algo que está mal, para falar mal de algum edil, para falar mal de algum partido, não é? Então, as pessoas têm dessas, justificam a liberdade de expressão quando estão a praticar o mal, não é? Então, vão falando mal de alguém, depois vão postar no Facebook, vão dizer que nós temos direito à liberdade de expressão. Exatamente. E alguém vai dizer, não, isto não é assim. Tens limites. Por exemplo, no outro exemplo que deu aí do jovem, o que aconteceu? Quando o jovem foi detido, o jovem que proferiu injúrias, né? Quando foi detido, alguém publicou a dizer que é isto que acontece quando tu exerces o direito à liberdade de expressão. Alguém publicou no Facebook assim. É isto que acontece neste país. Mas não é propriamente assim. Então, aí onde entra a falta de informação e de conhecimento desta pessoa que publicou. E isto é apenas uma amostra de vários jovens que não percebem o verdadeiro sentido da liberdade de expressão, fazem um mau uso e quando são repreendidos dizem que neste país não existe a liberdade de expressão. Se for a ver, nós poderíamos muito bem se reunir, 20, 30, 40 jovens, 50, criamos uma plataforma, começamos a expor ideias, nossos projetos por aí em diante. É raro isso, mas podemos nos reunir muito bem para ir manifestar, para ir abusar, ir destruir. É verdade. Não é? Alguma coisa. Então, a percepção está muito distorcida. Exatamente. E isto faz com que a maior parte dos jovens não participem, não exerçam a liberdade de expressão. Primeiro porque, se eu manifestar a minha liberdade, ou seja, fazer uso da liberdade de expressão, o que vai acontecer? Posso entrar na cadeia. Mas quem manifesta de verdade a liberdade de expressão não entra na cadeia. Né? Quem faz o bom uso da liberdade de expressão em nenhum momento é detido. Não haverá bases para fundamentar. Não haverá. Só és detido quando tu excedes, quando atinges a libertinagem. Então, todo aquele que muitas das vezes é detido por fazer o uso da liberdade de expressão, eu acredito que não fez como deveria ser. Exatamente. Excedeu, passou dos limites. Então, os jovens não têm esse conhecimento aprofundado e decidem, vamos fazer uma manifestação, por exemplo. E quando vão fazer, vão ferindo as outras partes, vão deixar a liberdade de expressão de lado e vão começar a levar a coisa para outro lado. É aí onde são repreendidos, depois dizem, não há liberdade de expressão, não há liberdade de expressão. Só dado um exemplo sobre o caso recente do Presidente da República. Eu penso que aquele caso sobre aqueles jovens foi muito bem analisado, não só pela assessoria do Presidente, assim como pelo Presidente. Porque antes mesmo do pronunciamento do Presidente sobre o caso, já estavam a fazer julgamentos na internet. Não, assim, colocaram um jovem preso porque falou, porque o quê. Então, o Presidente, eu penso que os conselheiros presidentes aconselharam ele a chamar os jovens, conversar, perdoar e ouvir de perto o que de facto tivesse acontecido, porque se aqueles jovens continuassem presos, depois iam levantar outros debates, está a ver? Então eu penso que foi um bom gesto, mas eu penso que também eles tinham que pagar pelo que fizeram, mas foi um bom gesto do Presidente da República, porque agora que eles foram soltos e o Presidente perdoa, as pessoas pensam que eles estão certos. As pessoas pensam que eles estão certos, mas estão muito errados. Então, não, de forma alguma. Aí já é uma questão realmente de percepção. Exatamente. E o que parece que precisa haver também na nossa sociedade é criar-se plataformas, fóruns, através de programas de televisão, de rádio, através das redes sociais, através de palestras, atividades assim mais proxémicas, não é, com a sociedade, embora neste momento não seja possível este tipo de atividade, é chegar mais perto e formar, instruir as pessoas sobre estes temas bastante fundamentais a ter, não é? Ensinar as pessoas a ter um senso crítico, porque parece que falta muito em nós, não só na juventude, mas de tudo, é um senso mais crítico, mais acautelado e principalmente nesta perspectiva positiva de contribuição, de ativismo, de participação e de nos sentirmos todos
como membros, como pessoas que têm também tanto direito e dever de agir positivamente para alguma coisa, porque depois só vamos imputando responsabilidades a instituições, ao governo. E onde é que está o seu dever? E Exatamente. olhando para o comentário da Tânia, eu gostaria de colocar um desafio ao nosso governo em particular. Se a gente colocasse a Constituição da República como uma disciplina, vamos supor uma disciplina básica, uma disciplina de Constituição da República, Exato. a partir da 7ª classe ou Exato. 5ª classe até o ensino superior, acredita? Porque agora o que também Estaríamos muito mais exatamente, o que esclarecidos, acontece agora é difusão de informação. Tem cidadãos que não sabem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Os seus deveres. Mas tudo aquilo está ali na Constituição. A própria Então, Constituição da República, como é que tu fazes para adquirir a Constituição da República? Muita gente não sabe. não sabe, não é? tá a ver? Imagina, Então, se não sabe como adquirir, imagina ler. E por isso também esta má compreensão de muitos assuntos, de muitos temas, como o conceito da liberdade de expressão. a liberdade de expressão está na nossa Às vezes Constituição. é mesmo ignorância e achar que está assim a agir da melhor Exatamente. maneira, quando não. Mas como deve ser usada a liberdade de expressão e seus limites está muito bem plasmado na nossa Constituição da República. Mas e o acesso a o esta? acesso a isso. Exato. Então é por isso que eu gostaria de desafiar o nosso governo. fosse uma disciplina. Exatamente, fosse uma disciplina. Constituição da República, a partir da 5ª classe até o nível superior, acredito que nós teríamos jovens com conhecimento iriam saber quais são os seus direitos. Se aqueles jovens tivessem acesso a essa Constituição, já tivessem passado por isso, ter lido, eu acredito que não irão proferir De aquelas forma tão palavras. deliberada. Exatamente. Concordo. Eu também acho que, tendo conhecimento da causa, até onde vão os seus limites, não seria moral, do ponto de vista deles, fazer um vídeo daquela natureza. A pessoa sabe que é liberdade de expressão, sabe quais são os limites da liberdade de expressão e sabe também qual é a pena em casos de ir proferir injúria contra uma pessoa, não é? Então, por que a pessoa ia fazer? Claramente que eles não sabiam ou não têm conhecimento, mas agora devem ter, porque o que acontece atualmente é que muita gente aprende no Facebook depois de alguém cometer Alguma infração. Depois do jovem ser solto, começaram a ser partilhadas informações de que até inclusive o artigo começou a ser partilhado no Facebook. Então muita gente teve acesso ali, simplesmente deste artigo, desta parte do artigo da Constituição que fala sobre a liberdade de expressão. Né? Então as pessoas leram ali e perceberam também sobre a injúria, difamação, calúnia, viram que também em algum momento pode dar cadeia 1 a 2 anos de prisão. Então as pessoas só leram aquela parte lá nas redes sociais. Então aí entra a questão também do bom uso das redes sociais. Nós vemos pessoas hoje em dia também, jovens, que quando sentas face to face com eles, não te falam nada, mas quando vão no Facebook... Quando estão por detrás da câmera. Sim. Exato. Vai Por detrás de um escrever, aparelho. vai Não vale a escrever pena. um discurso. É por isso que eu acho que as pessoas são mais realistas nas redes sociais que face to Exatamente, face. porque às vezes as pessoas não têm a capacidade de exteriorizar. Outra questão para isto, não é? Por exemplo, nós temos casos infelizes de pessoas que muito bem, inclusive, fizeram uso da liberdade de expressão, mas não tiveram um bom fim. Falamos de jornalistas, falamos de ativistas e outros mais, não é? E tem os nomes mais sonantes, casos que nós muito bem acompanhamos. Um deles é do caso Carlos Cardoso, por exemplo, temos do Sistac, temos de outros, enfim, muitos outros que tentaram, através deste poder, desta liberdade de expressão, ativamente participar, denunciar, não é? Mas, no entanto, foram impedidos desta continuidade. Este pode ser um dos exemplos para a retração de algumas pessoas, por exemplo, para a ocultação de algumas pessoas, mesmo pelo receio da consequência. Mas não quer dizer que nós tenhamos de nos deixar, portanto, aprisionar nisso por este receio, não é? Exatamente. É verdade que existem relatos, existem casos que nós acompanhamos, verídicos mesmo, mas também isto influencia, sim, para que as pessoas tenham medo, no sentido de que se acompanhei no ano X, alguém tentou fazer isso e deu errado, por aí em diante. Eu penso que, como referi outrora, a própria máquina, não é, administrativa de um determinado estado ou localidade, seja lá qual for, não é? É preciso que também a pessoa que está a dirigir tenha essa capacidade de perceber e deixar, do ponto de vista, ou seja, abrir espaço para que as pessoas se expressem de uma forma livre. Como é que isso seria? Dei um exemplo.
eu, quando criança, por exemplo, não tinha acesso à liberdade de expressão, por exemplo. Né? Vamos fazer de conta. Então, eu não acredito nesta coisa de liberdade de expressão. O que eu digo tem que ser isso mesmo. Né? Eu não quero que a Tatiana me diga, não, eu acho que tinha que ser assim, porque isto, mas aquilo. Eu não quero. Eu, como sendo dono da casa, tenho que impor as regras. Imagine eu sendo líder de um grupo de pessoas. Será que neste grupo haverá liberdade de expressão? Não. Aquele que começar a falar mais e convencer a maioria, eu vou afastá-lo do grupo. Porque eu, como líder, venho com ideais de que liberdade de expressão não funciona para mim. Eu cresci sem liberdade de expressão, meus pais não me deixavam falar. Então, quando eu estou a liderar um grupo, aquele indivíduo começar a influenciar, mesmo que seja positivamente aos outros, eu vou calar a boca, eu vou afastar daquele grupo. Para eu continuar, até não será liderança, será chefe, eu começar a chefiar de novo aquele grupo. Né? As pessoas devem seguir tudo aquilo. Apenas os seus ideais. Exatamente. Eu acho que também isto tem de se mudar por parte dos nossos dirigentes. Né? Então, as pessoas que praticam estes atos contra essas pessoas que exercem a liberdade de expressão não têm em mente, ou seja, não abrem espaço, ou seja, não conseguem exercer a liberdade de expressão no verdadeiro sentido. Costuma-se dizer, as pessoas, não que seja verdade, costuma-se dizer que o legislador muitas das vezes cria lei, mas não conta que porque ele vai estar afeto, ou seja, a lei, como é que posso dizer, o legislador não conta que ele vai cumprir aquela lei que está a legislar. Né? Então, costuma-se dizer isso, entre aspas. Então, eu penso que as pessoas devem tomar em conta esta questão da liberdade de expressão no sentido de, se na verdade eu estou a liderar, devo aceitar opiniões dos outros e devo tomar em conta, porque eu não sou, vamos lá, o senhor sabe tudo, não é? Naturalmente. Exatamente. Com esta situação destes jovens que proferiram injúrias ao Presidente da República, vi um Twitter do artista K9, por exemplo, que escreveu já ontem que uns tiveram de insultar o Presidente para ter esta oportunidade de conversar com ele, de ter uma conversa com ele, e nós outros, com projetos, nunca antes tivemos uma oportunidade de género. Portanto, o que é necessário que as pessoas façam para que se tenha isso? Acreditam que não há espaços dados pelo governo, pelas instituições, estas supremas, para que o jovem realmente possa ir lá, participar, deixar as suas ideias, as suas opiniões e ver as mesmas ganharem pés, portanto, para andar? Será que realmente para esta perspectiva positiva não se dá uma plataforma aos jovens? Bom, eu penso que isso seria muito bom que isso acontecesse. Como disseste aqui sobre o comentário de K9, as pessoas tiveram que insultar o presidente para poder falar com eles. Mas eu penso que o presidente, assim como o presidente em particular, o presidente Nussi, está aberto para receber qualquer jovem. O que acontece muito nos nossos governos são assessorias. Tu, para falar com o presidente, tens que passar por 20 pessoas. E cada pessoa vai te tratar de maneira diferente. Vais falar o que com o presidente? Quero falar sobre isso, tenho um projeto. Se ele achar que esse projeto não é do agrado dele, tu não falas com o presidente. Então eu penso que deveria haver uma maneira mais aberta, mais simples, dos jovens terem acesso à Assembleia da República, ao Palácio, à Cruz, à Ponta Vermelha, terem para passar o que quer conhecer, tirar ali uma foto com o presidente, conversar um pouco. Eu penso que seria algo muito comum. Nós temos visto presidentes de outros países que nem parece que são presidentes. Né? Do Portugal. Do Portugal, por exemplo, do Ruanda, por exemplo, o primeiro-ministro de Canadá, Justin Trudeau, são presidentes. Tu encontras ele, está a conversar na estrada, está a procurar saber da pessoa. Ter a sensibilidade. Exatamente. Às vezes, nós só sentimos algo, ou sentimos a dor de alguém quando vivemos em algum momento. Então, se tu sais de casa, quero caminhar daqui até a Costa de Sol. Como é que é caminhar daqui à Costa do Sol? Como é que é ficar no chapa? E quando tu passas por isso, tu consegues também ter a noção de, opa, de facto tem como acontecer. Quais são os verdadeiros Exatamente. De facto isso é verdade, porque está a acontecer agora em Chimoio, o edil de Chimoio criou um gabinete de atendimento ao cidadão. O gabinete está mesmo aberto, no ar livre. Quer dizer, sem nenhuma parede. Na sua agenda diária ou semanal, ele tem um dia, algumas horas reservadas ao cidadão. Ele senta, começa a atender
os cidadãos vêm ali e começam a expor as suas necessidades, seus agrados, por aí em diante. Eu acho que isso deveria servir de exemplo para vários outras entidades, né? Exatamente, governantes. Mas, olhando para um âmbito mais amplo, eu penso que também nós temos que olhar a dimensão, né? E a quantidade de jovens que temos em Moçambique, né? E não seria fácil todos, por exemplo, terem esse acesso. Eu acredito que existem jovens que já têm esse acesso, que já tiveram a oportunidade de expor algum projeto e serem ajudados e serem assessorados por aí em diante. Mas, por causa de ser poucos jovens, parece que ninguém não se teve faz acesso. sentir, exatamente. Eu conheço um jovem que já teve acesso no mandato passado do presidente Guebuza. Então, ele teve acesso, mas não tornou-se público e pouca gente teve conhecimento. Então, assim parece que não há espaço, mas se nós formos a ver, existem trâmites, existem procedimentos que nós podemos talvez levar mesmo ter-se a prática repetitiva de comunicar, não é, à sociedade sobre como ter este acesso, como se fazer chegar. Mas também outra questão que vem em paralelo é, será que, claro que parte de nós estamos, mas será que todos nós jovens, se tivéssemos uma oportunidade dessas, se nos fosse comunicada, por exemplo, uma agenda em que poderíamos nos aproximar, não só o Presidente da República, porque mesmo tem os seus assessores, os seus governantes, que também têm o mesmo papel de audição, não é? Exato. Será que nós estaríamos preparados para tal, para partilhar alguma ideia? Será que haveríamos de levar uma ideia para uma realização pessoal ou comum, ou coletiva? Porque tem esta questão, nós não devemos de ir para o governo para falar de uma questão pessoal, temos de ir sempre a participar, algo que seja para o bem comum. Será que nós teríamos projetos à manga? Será que nós teríamos ideias concretas e que se pudesse realmente implementar? Será que nós saberíamos como colocar essas ideias? Estamos preparados para isso? Eu penso. E não só, se for a ver, nós estávamos mesmo indo dizer que existem requisitos, existem etapas que nós temos que seguir, né? Temos que fazer algum documento, submeter ali, entregar ali. Estas todas as etapas para verificarmos, para se verificar a essência do assunto, a relevância do assunto, se é para beneficiar um ou a maioria. Né? Então, se é para beneficiar um, não vale a pena. Eu penso assim. Né? Estamos a tratar assuntos da maioria. Então, se o que acabou de dizer, por exemplo, nós vemos hoje em dia, são poucos jovens que tu consegues sentas com ele. E tens uma conversa construtiva. Isso disse uma outra hora, no outro programa, que tu sentas com alguém durante 30 minutos e tu não aprendes nada. Tu perguntas para alguém, qual é o teu projeto? Suponhamos, se eu te desse tantos mil agora, o que tu farias com esse dinheiro? Pedes uma resposta em 5 minutos, não te dá uma resposta construtiva. Sentas com uma pessoa durante 40, uma hora, e tu não aprendes nada, não construís nada. Então, esse mesmo jovem que em algum momento vai dizer para não nos dar a oportunidade de falar com o presidente do município, com o vereador, com o fulano de X, se nos dessem seria bom. Mas quando vai lá, vai falar da satisfação dele, porque minha casa tem problemas, porque só que isto não funciona assim. Se formos a resolver casa de cada um, acho que não vamos ser satisfeitos todos. Eu penso, Tatiana, que há mais facilidade do governo ir atrás das pessoas que as pessoas irem atrás do governo. Porque há muitas restrições para chegar a certas entidades governamentais. Eu penso que é o momento do governo, neste caso em particular o nosso moçambicano, passar a trabalhar com associações, organizações juvenis, porque fica mais fácil. Tu já conheceu quantas associações existem? Existem associações na Zambésia, existem associações em Nampula de jovens. Vai trabalhar diretamente com esses jovens, porque naquela associação tem mais de 30 a 40 jovens. Então fica mais fácil. E todos eles representam um universo. Um universo, exatamente. Então se tu ajudas aquela associação, já estás a ajudar a maioria. Exatamente. Então eu penso que é o momento também do governo começar a aproximar, ir à procura, ir atrás dessas associações, organizações pequenas, essas sociedades civis, para poder ajudar. E aquilo que naturalmente que sempre se paineira, não é? Sempre se analisa, se avalia o que é que realmente se pode realizar ou não, o que é prioridade ou não, mas que realmente haja o que se implemente, porque senão desmoraliza o jovem. Ele pode ver que está até
a tentar participar, contribuir, mas não vê nada, portanto, a efetivar-se. Isso pode retrair-nos e pode desmoralizar. Agora, já estamos mesmo acima da hora, precisamos fechar este bloco, mas... repito hoje esta frase que já nos foi dito que o jovem é a seiva da nação. Eu acho que esta mensagem é muito forte. Muito forte. Se nós percebemos o que quer dizer realmente ser a seiva da nação, nós somos o sangue da nação, não é? E até porque muito da energia, muito da força, A mão de obra. a mão de obra está conosco. Será que o jovem está à espera de ser imputado alguma responsabilidade, ser dado algum papel, alguma direção, por exemplo, para aplicar, para se assumir como a seiva da nação, ou o jovem por si só, aonde está, deveria ele agir desta forma? Respondendo mesmo à questão da Tatiana, eu penso que o jovem não pode esperar ser incutido uma responsabilidade. Ele pode se dar a responsabilidade. E nós somos exemplo vivo, exemplo claro disso. Nós não recebemos nenhum convite de nenhum governo para... Nós tivemos um sonho, tivemos uma ambição. Ok, temos que criar uma ONG, temos que criar uma organização que prossegue aqueles fins, que luta por aquelas causas. Eu me considero uma seiva da nação, porque de maneira direta eu estou a contribuir para o desenvolvimento do meu país. Você vai ver? Agora, cá estou, não foi o governo que teve que criar essa ligação entre João e a mídia mais. Então eu penso que nós não podemos esperar para que o governo faça alguma coisa por nós. E nós devemos fazer alguma coisa pelo governo, ou até mesmo para desenvolver a nossa sociedade. Eu, como disse aqui no princípio, estava a dizer aqui que a camada juvenil é a seiva da nação. 87% da juventude mundial, 87% é africana. Quer dizer que o continente africano é o continente com mais jovens a nível mundial. E Moçambique não é exceção. Isso dá para ver, tu não vais sair daqui até Maguanini sem se deparar com milhões de jovens. Exatamente. Então é importante que nós como jovens também, eu penso que este é o momento de mudarmos isso. Nós como jovens tomarmos o nosso papel. Exatamente, temos a responsabilidade de mudar o estado de tudo isso que estamos a viver e tornarmos fazermos, como posso dizer, construirmos um futuro brilhante através dessas contribuições e tal, exatamente. Já fecharmos, sim. É preciso que, dando continuidade ao que o colega estava a dizer, é preciso que nós jovens façamos parte da mudança que nós queremos, não é? Então temos que ser jovens proativos, ir atrás das coisas. Aquilo que nós queremos, em vez de ficarmos a nos queixar, irmos atrás das coisas. Em vez de nos perguntarmos como fazer, temos que nos perguntar às vezes. Aliás, em vez de nos perguntarmos quem deve fazer, temos que perguntar como fazer. Queremos atingir um objetivo, não podemos não podemos ficar reprimidos porque não há recursos, porque não temos oportunidade e tal. As oportunidades criam-se, como o colega estava dizendo, nós somos a prova disso, estamos a criar. É preciso que os jovens sejam proativos, repito, a proatividade pode nos levar longe. Bastante. Foi muito bom conversar, portanto, convosco, não é? Falarmos sobre este tema que toca a nós, que toca ao outro jovem, não só, aquela criança e adolescente, esta geração que está a vir, que precisa ganhar muito do nosso exemplo. E nós precisamos perceber isso, que nós temos a responsabilidade não só que compete a nós mesmos, a nossa camada juvenil, a nossa faixa etária, mas bem como a geração que está a vir, que tem a nós como espelho. Não são só os mais velhos, tem principalmente a nós como espelho, porque é o próximo passo que estes mesmos, portanto, vão dar, e deveríamos nos portar tal como gostássemos que os mesmos se portassem quando estivessem, portanto, nesta faixa. Muito obrigada, João e Gabriel. Até uma próxima e breve oportunidade. Obrigado, Tatiana. É uma honra. É uma honra estar aqui, como já havia dito, e esperamos que tenhamos mais oportunidades de conversar. Aos jovens, dizer que todo indivíduo torna-se profissional naquilo que faz repetidamente. Então, se tu fazes coisas mais, vai ser profissional em fazer coisas mais. Se fazes coisas boas, serás profissional em fazer coisas boas. Pois é verdade. Muito bem. Desta forma, nós já seguimos a conferir o primeiro intervalo do programa. Já voltamos com a voz da Melanie e não só. A reiterar aqui que vamos ter a presença da Paína, ela que, portanto, vai falar do seu exemplo de vida e que vai deixar motivação para muitas outras mulheres plus size. Até já.
encontramos o engenheiro que sabotou o seu avião. O quê? Não perca! Hoje, às 20h30, na Mídia Mais TV. Ai, 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 que cenas hoje, que cenas nos esperam para hoje. Essa é mesmo para, sem dúvida, perder, é mesmo para não perder. A Diana Clésia no Facebook diz, música muito bonita. Obrigada. Muito bem. Paína, já vamos caminhando para os últimos minutos do nosso programa. Através destes grupos que tu tens, só interages com mulheres até então, certo? Sim, só apenas com mulheres. Uhum. Também os homens, né? Tá cheio de homem gordinho aí. Sim. Mas os homens são mais abertos, né? Eles têm autoestima. E sofrem menos preconceitos? Preconceito e tem menos esse problema da autoestima? Acho que é por ser homem mesmo. Há mulheres que já é mais vaidosa, mais cuidada, em algum momento se deixa influenciar. Mas que mensagem é que tu poderias deixar para as outras mulheres, independentemente do seu peso? Porque lutar para ter o peso ideal é uma coisa. Mas no momento, no presente, não cuidar de si, não se amar é outra coisa. Não devemos nos deixar determinar o amor próprio e a autoestima pela situação presente. Não. Eu iria dizer a todas as mulheres, quer dizer, vou dizer, desculpa, digo a todas as mulheres que neste momento se encontram nos armários, estão aí com medo, só ficam aí a espreitar pelos binóculos, que saiam, possam se levantar, possam se amar mais, que o peso ideal é aquilo que a pessoa quer, é aquilo que a pessoa tem em sua mente. Primeiro, para a pessoa alcançar algum peso ideal que já tem na sua mente, primeiro deve se aceitar, né? Deve se aceitar o seu corpo, se amar e ser muito vaidosa. Para aquelas mulheres que estão a perder maridos, porque dizem que é por causa do corpo, eu digo a elas para se cuidarem mais, né? Possam ser mais vaidosas, que façam algo por elas mesmo. Que parem de ouvir as pessoas, porque tu és feia, tu és gorda. Não, eu acho que não conheço nenhuma mulher gordinha e feia. Todas as mulheres gordinhas são muito bonitas, só precisam de se amar mais e se aceitarem. Aí, depois de se aceitarem, aí podem me procurar. Aí dou aquelas dicas para apimentar mais, né? Ficar ainda mais linda. E tu já sofreste algum tipo de preconceito? Já ouviste provocações, gozos, por exemplo? Como é que tu sempre te posicionaste diante disso? Não, sempre fui calma, não sou muito de retribuir, né? Alguém quando diz algo, não, eu sou muito calma, sempre tive a minha postura sempre em cima. Já passei mal para apanhar chapa, né? Na Zona Verde, eu ali, a chapetes até só de ver, mesmo com o espaço não paravam, tipo, ela vai ocupar muito espaço. Então, é muito triste passar por isso. E isso se refletiu de alguma forma internamente, aí dentro? Mexeu contigo? Mexeu muito comigo, porque acredito eu que se eu passei por aquilo, várias mulheres passam por uma situação. É muito triste. Exatamente. E ainda bem que procuras, através destas plataformas, aproximar-te e ajudar a estas outras mulheres, não é? Que estejam condicionadas na sua autoestima, na forma que se veem, que se cuidam e que se amam. Porque é importante, antes de qualquer outra coisa, o amor próprio. Acreditas que a forma como a gente se vê, como a gente se cuida, determina muito como o outro também nos há de ver? Exatamente, determina muito mesmo. Porque se eu não me amo, claro que outra pessoa não vai me amar. Eu primeiro devo me amar o meu corpo, as minhas banhas. Eu amo muito as minhas banhas, né? Apesar de estar a lutar para eliminar uma e outra, porque a saúde está em causa, temos que cuidar da nossa saúde também. Então, eu aconselho todas as mulheres para se aceitarem, para que possam mudar alguma coisa por elas mesmas. Por elas mesmas. Então, seja mais vaidosa, seja mais criativa. Faça alguma coisa, mulher. Não fique aí à espera para alguém vir te levantar. Estou aqui, eu tenho uma página no Facebook, pode me procurar, aí dou mais dicas. E como é que a pessoa pode encontrar-te na plataforma do Facebook? Paína Paquira. Paína Paquira, e estás lá? Já está lá. Exato, muito bem. Chegamos mesmo ao fim do programa. Nada mais me resta senão agradecer imenso pela vossa presença, contribuição para esta quinta-feira, para esta edição de hoje. Paína, muito obrigada por ter estado cá, por estas palavras que deixaste, que possas também, através deste programa, ter encorajado e motivado outras mulheres a amarem-se mais e a cuidarem-se mais, e força no teu projeto. Obrigada.
Não tem de quê. Querida Melanie, também agradecer pela tua presença, desejar-te não mais do que, e não menos, não é, do que sucesso, que simplesmente te corra bem a carreira. Certamente que os teus pais devem estar a fazer já este exercício de manter-te sempre disciplinada, a saber quais é que são as prioridades da vida. Obrigada eu pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada. Nada, tens páginas, contactos? Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o programa, agradecer a Mabena pelo vestido, agradecer a Sheila Cabelos pelas tranças, agradecer aos meus pais pelo apoio, pela produção, por tudo, e mandar muitos beijinhos a todos vocês. As minhas redes sociais, né? No Facebook é Melanie Oficial, no Instagram Melanie Oficial e no YouTube Melanie Oficial também. E o contacto é 84 41 39 139. 84 41 39 139. Muito bem. Obrigada, meu bem, obrigada. E também aos rapazes que estiveram aqui connosco na primeira hora. Falávamos, portanto, da Juventude e Liberdade de Expressão. Quer rever este programa, está à vontade, estará guardadinho no nosso Facebook, arquivado no Facebook, bem como mais tarde no YouTube da nossa TV também. Melanie, está à vontade em, por favor, tomar aqui do palco para que possas trazer a última, abrindo o plano, por favor, para que possas trazer a última interpretação musical. Agora, por mim, agradeço imenso a companhia, a presença, a sua preferência ao nosso canal e programa neste intervalo de horas. A seguir temos Vivências do Povo. Voltamos amanhã, sexta-feira, pontualmente às 9, na Graça do Altíssimo, para fecharmos com a semana. Beijo grande para o seu coração. Melanie, por favor, canta já a encerrar para nós. Fiz a própria escada do meu sucesso.